E aí, pessoal, olá a todos. Então vamos ver aqui um assunto que vamos utilizar aqui, eu vou chamar de combo de recursos, né? Porque você pode utilizar vários recursos, né? É como se um vídeo, pode ser um experimento, pode utilizar e os recursos, né? Como livros, revistas, jornais. Então são esses recursos que se utilizam para você, né, iniciar uma aula o assunto é fotossíntese, né? Então, eu já dei várias dicas de como você pode introduzir o assunto de fotossíntese, né, na disciplina de biologia. Então, no caso aqui então lá na lista tem vários assim vídeos sobre assim dicas, né, sobre fotossíntese. Deve ter uns 3, se não me engano. Então vamos fazer mais um aqui, mas utilizando um combo de recursos. Nós vamos fazer uma experimentação e mostrar questões de vestibular também. Então é um outro recurso, né? E pegar um livro, né, que está relacionado a um exercício relacionado a espectro de cores, né, que influenciam na intensidade da fotossíntese, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, vou aqui fazer, ó, pronto. O que eu vou fazer aqui? Então o assunto é esse aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, são as várias caixas aqui, né, que são cobertas por papel celofane, aqui, ó, mostrando aqui, ó. Então, ó, isso aqui é tudo, né, aquele plástico, né, chama de papel celofane, e tem de várias cores aqui, né. Então tá aqui, ó, aí eu coloquei aqui, ó, o assunto é esse aqui, ó. Eu botei assim, plantas de feijoeiro expostas a diferentes cores de luz para análise de crescimento. Vamos dizer que no crescimento no sentido assim de ser o desenvolvimento, né, da planta, mas lembrando que existe uma diferença que quando você coloca uma semente para germinar, para fazer a planta crescer, né, ela não necessita de luz. Mas é como assim? Porque, em primeiro lugar, quando você vai fazer iniciar uma aula de fotossíntese, tá aqui, ó, e você utilizar o experimento, você vai utilizar aqui, ó, como eu falei, o livro, e tem aqui, né, 2 provas aqui, ó, tá? Então pode-se utilizar esses recursos aqui, um combo de recursos para você iniciar a aula. Então, como é que se faz? Antes de começar, o que tem que ser discutido quando a primeira coisa que pode fazer é fazer assim, ó, fatores, aí tá assim, você escreve assim, vamos dizer que a dica é começar falando de fatores de germinação, né? Germinação de uma planta, tá? Aliás, de uma planta não, perdão, a planta nem está formada ainda, né? No caso, quando você fala germinação, é da semente. Pronto, consertei aqui, ó, eu me corrigi. Então, vamos lá. O que acontece? Então, como foi utilizado o feijão? Então, imagina, você tem aqui um feijão, né? Tá lá, ó. Isso aqui, né? Aqui é o feijão, pronto. Isso aqui é um feijão. Pegar como exemplo. Aí pode ser outra semente, qualquer semente que for, né? Mas vamos ver. Então, se perguntar assim, a primeira coisa que pode perguntar é o seguinte, né? Quais são os fatores de germinação de uma semente? Então, tá lá. Quais são os 3 fatores de germinação de uma semente? Primeiro fator, então vamos dizer que o professor ele usa esse recurso que é chamado pergunta motivacional, tá? Do espaço docente aprendiz. E qual é o primeiro fator para germinar uma planta? Você precisa de umidade. Umidade, né? Para germinar a planta, né? Então é referente quando você vai regar a planta ali na sua casa e você tem que estar sempre regando para poder a planta manter o seu desenvolvimento, tá? Então, tá lá, você tem umidade. Qual é o outro fator primordial, né, para que a semente germine? Você tem que fazer a semente germinar. Então, tá lá. E quando você coloca esses fatores aqui, então vou botar mais um aqui, então o que acontece? Então, essa semente aqui, ela vai começar, ó, ela vai começar já, ó, a desenvolver nela. Aí, quando você vai lá observar, você vê que vai surgir a plantinha, né? Uma primeira plantinha já vai desenvolvendo, ó. Pronto, você já está germinando ela, ó, né? Tá? Então tá ali. Então quando você observa isso, principalmente no feijão, que o feijão ele é muito utilizado em experimentos de feira de ciências. Quando você quer fazer um experimento para estudar fatores de germinação de uma semente.
você tem umidade e oxigênio, faltou o terceiro fator, que é temperatura. Pronto. É a temperatura. Então existe uma temperatura ideal para poder acontecer a germinação da semente. Se for uma temperatura bem elevada, a ponto de prejudicar a germinação da semente, tá? Então, tá ali. Então, esses são os 3 fatores. Pode perceber que o fator, quando você faz uma pergunta dessa em sala de aula, até mesmo em nível universitário, você vê que tem muitos que, quando vão passar para a faculdade e vai estudar biologia, vai estudar outras áreas, né, relacionadas a ciências. Então, o que acontece? Por exemplo, que vai fazer faculdade de oceanografia, tem aulas de noções de biologia no primeiro período. Se o professor pergunta até para nível universitário, sabe o que o aluno vai responder? Pode acontecer de alguns estudantes colocarem um fator como luz, né? Que está errado, não é? Lembrando, germinar é uma coisa, agora a planta desenvolver é outra, porque uma vez que já surgiu a plantinha, aí ela vai começar, ela vai crescer, você vai regando, ela vai crescendo, até surgir uma planta maior, aqui ó. Porque o que acontece? Tá lá, aqui, tá aqui ó, fazendo um esquema aqui ó, pronto ó. Aqui tá ó, a folha aqui dela ó, né? Aí vou botar uma outra folha aqui ó, pronto. Olha lá, você colocou a folha. Aí quando ela já tiver a ponto, né, de já ter um bom desenvolvimento, aí que ela vai começar a realizar um outro fenômeno, que é a fotossíntese. Porque quando a gente fala de fotossíntese, que é um fenômeno, né, que acontece sob presença de luz, é aí que onde vai acontecer a fotossíntese? O local da planta, né, que realiza a fotossíntese é na folha. É na folha, tá aqui ó. Então, quando a planta vai germinar, se você botar luz ou não botar luz, não vai fazer diferença, né? Porque como a planta ainda não apareceu ainda a folha aqui na planta, então, porque a folha, é na folha que, quando vai ser feita a fotossíntese, é aí que ela vai receber luz, né? Ela vai receber luz. Aí quando for receber luz, né, quando a planta já estiver preparada para fazer fotossíntese, aí é aquela bem básico da fotossíntese, né? Que a planta, ela absorve CO2, que é o gás carbônico, que é um gás considerado tóxico para a gente. É por isso que a gente elimina CO2 através da respiração. A planta pega esse CO2 aqui da nossa respiração, não só da respiração, mas como também de queima de combustíveis fósseis, né, como gasolina, né, gás natural, que mais, né, você tem o gás carbônico, né, surge por meio de queimadas, né, de desmatamento e por aí, e daquela fumaça que sai das chaminés das fábricas, né, das indústrias. O CO2 veio, para a gente é tóxico o CO2, mas para a planta não. A planta adora CO2. Ela gosta muito de CO2 porque ela vai absorver o CO2 através da fotossíntese, né, na presença de luz, e vai liberar o quê? O2, né, que é o oxigênio, né, vai liberar o oxigênio, que é essencial para a gente, e vai produzir uma outra substância que é considerado o combustível preferencial de outros seres vivos que não fazem fotossíntese, que é a glicose, né, tá lá. Eu falei de luz e CO2, né? Então, para completar, para acontecer a fotossíntese, faltou água, né? Quando você vai lá jogar água no solo, né? Quando você vai regar a planta, você joga água. Aí as raízes, né? Aqui, ó, aqui são as raízes, né? Vão absorver a água, chega aqui, ó. Pronto, vai chegar aqui na folha. Aí, já junto com o CO2, pronto, já vai produzir o oxigênio e glicose. Tá lá, ó. Aí tá lá, a fórmula da glicose se for levar para a química, né? C6, tá lá, H12O6, pronto. Tá aqui, né? Então, tá aí. Pronto. Então, essa aqui que é o início que pode ser feito, ó, iniciar uma aula desse jeito, é uma introdução motivacional. Pronto. Após isso, após ter ficado bem ciente, né, desse conhecimento, né? Lembrando que fatores de germinação de uma semente, você precisa de umidade, oxigênio e temperatura. Luz não, tá? A luz só vai entrar
na jogada quando a planta já tiver condições de realizar a fotossíntese, né? E uma outra coisa que acontece é que a fotossíntese ela acontece, né, dependendo do espectro de cores, né? Porque você tem que saber que quando você tem a luz solar, a luz, né? Aqui você tem, cadê a luz? Ó, aqui está a luz, né? Luz, aí a gente tem que lembrar que a luz é como se fosse assim aquela que é a luz solar, né? Que é a luz natural, luz visível, né? A gente chama de luz branca, né? Vamos dizer assim, ó, luz branca. E outra coisa, a fotossíntese acontece não só sob luz solar, luz branca, a luz natural, né? Que vem lá do sol, que o sol é considerado o quê? Ele é considerado fonte primária de luz, né? Ele produz luz própria. A fotossíntese pode ocorrer também numa luz artificial, numa lâmpada, por exemplo, né? Então você tem a lâmpada, né? Aí você tem aqui, ó, a lâmpada aqui, ó. Pronto. Se você acende essa lâmpada aqui, acendeu a lâmpada, pronto, em período noturno, aí você coloca uma planta, ela vai fazer fotossíntese, tá? Tá aqui, ó, pronto. Então, o que acontece? Tá aí, ó. Vamos lá? Tá aqui, ó, pronto. Então, vamos ver. Então, foi feito o experimento seguinte, né? Aqui eu coloquei, aqui tem assim, ó, foi feita essa outra caixa aqui, ó, que isso aqui se chama controle, né? Porque o controle é quando você coloca um papel celofane transparente, tá aqui, ó. Aqui, ó, pronto, ó. Ficou legal, né? Esse feito aqui. Papel transparente, ele é o controle, porque sabe que quando você coloca uma planta aqui, ela já desenvolvida, ela já germinada, já formada, você coloca aqui, você vai regando, sabe que ela vai crescer, porque vai entrar luz ali, né? A planta vai desenvolver. Aí tá lá. Mas eu tive que colocar aqui, ó, nesse controle aqui, também com papel celofane transparente, porque a planta ela ficou assim bem maior, né? Aí toda vez que você for colocar cada planta aqui dentro da caixa, você tem que ficar abrindo a tampa para poder regar a planta, vai sempre regando todos os dias, ou então rega de dia, depois rega à noite, tá? Tá aqui. E deixando claro que ela tem que ficar exposto à claridade, tá? Tem que deixar exposto à claridade. Então, pronto. Então, vamos lá. Isso aqui é o controle, ó. Então, tá aqui o controle, ó. Aí, foi colocado, né, como controle, ó, como eu não tinha mais assim, eu fiz pouco, né, de planta, coloquei uma outra planta aqui, essa aqui é uma outra planta que não é o feijão, mas foi colocado apenas como um controle. Se você colocasse o feijão, tá lá, desenvolver. Aqui com certeza ela vai desenvolver a fotossíntese, né, tá transparente. Agora, a diferença é que quando você já coloca com cor, por exemplo, aqui você tem a cor verde, a cor azul, a cor laranja, né, e vermelho, né? Aí a pergunta é, em qual dessas cores vai ocorrer a fotossíntese, né? Então, antes de desvendar o mistério aqui, o que acontece? Você vai pegar questões, olha que interessante que quando você vai pegar questões, que pode trabalhar em sala de aula, para fazer uma introdução ainda da aula, hein, tá? Por exemplo, você vai pegar eu peguei essa questão aqui, ó, uma questão, né, tudo aqui é de vestibular, né, que é melhor trabalhar assim com questões de vestibular. E vamos pegar aqui uma questão só simples aqui, só para entender, para ter o conhecimento da fotossíntese. Aqui tá tendo uma questão, ó, tá, que ele coloca aqui tá um tubo de ensaio, aqui tá uma planta, tá lá, ó, no experimento com elódia, num tubo iluminado, ó, você bota a luz, se você vai botar a luz, já sabe, e tem planta, já sabe que é fotossíntese, tá? Então, aí você coloca aqui, ó, isso aqui é um experimento simples, bem simples de fotossíntese, que pode ser feito na Feira de Ciências no ensino fundamental, por exemplo, pode ser universitário também, nível médio, o que for, né? Mas ele é uma experiência tão simples que ele pode ser feito, né, no nível fundamental, né? Porque aí começa com uma coisa simples, depois você vai para uma coisa mais complexa, que já é de nível médio, tá? Assim como também esse aqui, ó, já é de nível médio. Isso aqui é simples, né? Colocou. Aí após um tempo, a planta ela começa a produzir essas bolhas aqui, né? Que bolhas são essas? Porque antes, né? Antes de colocar luz, não estava tendo a formação dessas bolhas. Mas após a exposição à luz, a planta começou, ó,
a produzir essas bolhas. Aí pergunta, o que essas bolhas representam? Então essas bolhas representam que é o gás oxigênio que a planta libera pela fotossíntese, tá? Então a planta ela produz o oxigênio que é essencial para os outros seres que não fazem fotossíntese como a gente e os demais animais, né? O que é interessante é que quando a planta ela produz oxigênio, ela pega uma parte do oxigênio que ela tem que respirar para questão de sobrevivência também, que ela também precisa queimar, ela precisa queimar o combustível para poder liberar o CO2, ela tem que respirar. Ela produz o oxigênio e a glicose, tá? Então, o oxigênio, ela produz, uma parte vai para os demais animais, outros seres vivos, a glicose também, e ela pega uma cota dela, né? Uma parte dela, do oxigênio para ela e a glicose para ela, tá? Tá lá, ó. Então, aí fala assim, com base na sua resposta acima, cite pelo menos 2 destinos de elemento respondido por você. Não, tá bom. Então, quando ele fala assim, com base na sua resposta, por exemplo, é o oxigênio. Ele só faz aqui a pergunta, ele fala, cite pelo menos 2 destinos, né? Ele está perguntando qual é o destino do oxigênio. Então, quando a planta ela libera o oxigênio, o que acontece? Aí tá lá. Aí quando a planta libera o oxigênio, qual o destino que ela pode ser? Ela pode ser destino para fazer a respiração, tá lá, ó. E uma outra coisa, né, que poucos sabem, é por isso que é importante, né? Quando se está numa aula de fotossíntese, você tem que envolver 2 assuntos, né? Que é a camada de ozônio e aquecimento global, tá? O oxigênio, o que acontece? O oxigênio, ele é utilizado, ele vai lá para, né, camada lá superiores do planeta, que você tem ali a troposfera, a estratosfera, né, a ionosfera. Quando nós estudamos, o que acontece? O oxigênio, ele tem um outro destino que é o seguinte, né? Que o oxigênio, sobre o efeito de descargas elétricas, por exemplo, quando acontece os trovões, né? Quando acontece os relâmpagos, no caso são os relâmpagos, né? Que os trovões são sons que surgem através do surgimento do relâmpago, né? Então, através de descargas elétricas, né? Os raios, tá lá, através de descargas elétricas, agem no oxigênio e o oxigênio se converte em ozônio. Pronto, tá aqui, ó. Ou seja, se não fosse as plantas, né? Já pensou? A planta não produziria oxigênio, nós não teríamos ozônio, porque o ozônio é a camada protetora que envolve a Terra para evitar o excesso de raio ultravioleta, né? Porque o excesso de raio ultravioleta no nosso organismo, no nosso corpo, ele é prejudicial. Aí causa câncer, né? Causa problemas na visão, né? Pode acontecer, né? Necrose na pele, enfim. Então tá aqui, ó. Pronto, ó. Ozônio, isso aqui é importante. Então, 2 destinos, né? Respiração e uma parte do oxigênio. Se sofrer o efeito da descarga elétrica vindo dos raios, né? Nas nuvens, ela se transforma em ozônio, tá aqui, ó, o gás ozônio. Aí forma a camada de ozônio. Pronto, tá aí. Aí pronto, ó. Então, para desenvolver o mistério aqui, então vamos ver aqui. Então, antes aqui de abrir a caixa, né? Vamos ver outra questão aqui, ó. Aí tá mostrando aqui essa questão, ó. Mostra a questão, ó. Que o gráfico aqui, ó, que ele está mostrando, ó, as diferentes cores, aí fala assim, o gráfico abaixo representa a atividade fotossintética da maioria dos vegetais, tá bom, com utilização de faixas de luz de diferentes comprimentos de onda. Quando fala diferentes comprimentos de onda, é a mesma coisa que falar diferentes cores, tá? Que se estuda isso aí muito também na física, né, na parte de ondas. Então, se estuda, né? Tem uma parte lá da física que ele aborda, né, sobre luz de diferentes comprimentos de onda, que é a mesma coisa de luz de diferentes cores, né? Tá lá, pronto. Tá aqui, ó. Aqui é o gráfico. Aqui nessa parte vertical do gráfico, ó, o questão de vestibular gosta muito de cobrar gráfico, né? Qualquer concurso relacionado a também magistério, né, que vai e tem lá o gráfico, tá aqui, ó, aqui tá o gráfico que mostra a intensidade da fotossíntese em função das diferentes cores, né, cores do espectro da luz solar, né, que são as cores do arco-íris, né. Então vamos dizer que eu estou diante aqui de cores do arco-íris, ó. Aqui, isso aqui são cores do arco-íris, né? Tá aqui, ó, cores do arco-íris, tá? Algumas, né? Tá aqui. Então, aí tá mostrando, ó, você pode ver que aqui, ó, você vê que na faixa do vermelho, o que acontece, ó? Na faixa do vermelho, ó,
se você for ver, a fotossíntese, ó, ela é mais intensa. E aqui ele está mostrando na faixa violeta e anil, né? Que também a fotossíntese, né, acontece também nessa faixa. Enquanto que na faixa verde, a fotossíntese é bem menor, né? Então, baseado nessa questão, o que se espera que vai acontecer aqui nesse experimento, né? Então tá aqui. E você vê o azul aqui, ó. Aqui nessa situação desse gráfico aqui, ele coloca o azul como sendo de intensidade de fotossíntese menor, tá? Então vai ter situações que o azul ele vai ter uma intensidade de fotossíntese maior, tá? Então ele está mostrando, ele fala em que faixa de cor a fotossíntese é pouco intensa. Aí se mostrar aqui, ela é muito pouco intensa aqui no verde do que no azul aqui, ó. Ela é muito menos intensa na cor verde, né? Então, o que se espera encontrar aqui nessa cor verde, né? Como é que a planta vai estar nessa cor verde, tá? Então tá aqui, ó, tá mostrando amarelo, aí tá, ó, laranja, ó, já um pouquinho mais intensa, mas no vermelho, ó, segundo essa questão, esse gráfico aqui, ó, no vermelho, a fotossíntese é bem maior, tá? Então tá aqui, aí ele fala assim, olha aqui na letra B que ele fala, em que faixa de cor ocorre maior produção de oxigênio? Maior produção de oxigênio. Então, onde ocorre maior produção de oxigênio? É onde ocorre maior intensidade fotossintética. Então, então vai haver mais produção de oxigênio, né? Então, a resposta vai ser no vermelho. Pronto, tá aí. E vamos ver aqui, para pegar essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, ele mostra o seguinte, né? É uma questão de aplicação, já de um nível mais complexo, que ele fala aqui, ele diz assim, né? Ó, com o objetivo de estudar a ação da luz na fotossíntese, foi realizada a seguinte experiência. Aí foi feita aqui a experiência que ele fala. Em um pequeno aquário foi colocada uma única célula da alga verde Spirogyra, é uma alga muito usada em experimentos de laboratório nas universidades, então usa-se muito a alga verde Spirogyra para se fazer experimento, tanto a Spirogyra como as folhas da Elódia, né, muito usadas para experimentos de fotossíntese, né. Essa célula tem um longo cloroplasto, né, é a usina, né, onde ocorre todo o processo da fotossíntese, né, microscopicamente, tá lá na organela, né, no cloroplasto, em forma de fita espiralada que ocupa todo o seu comprimento. Moléculas de clorofila estão aderidas sobre a membrana do cloroplasto, né? Então você vê que a fotossíntese, né, para ocorrer, então nós temos, né, tem que ter luz, né, e tem que ter clorofila, né, porque ele capta os fótons de luz, né, e vai converter em energia química. É aí que começa a reação da fotossíntese, né? Junta CO2 com água e produz oxigênio e glicose, tá? Então, aí o professor vai desenvolver isso na teoria, tá? Aqui você vê que eu estou dando a dica, né? Fazendo a dica. Então tá lá, ó. Vamos lá. Dentro do aquário foram colocadas também bactérias móveis que são atraídas para áreas onde exista oxigênio e abundância. Então ele está dizendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui tá essa aqui é a alga, ó. Essa aqui é a alga, né? Olha, aí o cloroplasto, olha como é que o cloroplasto ele tem uma forma de fita bem alongada na alga, tá? Enquanto que nos vegetais assim superiores, né, como árvores, né, as plantas, né, que temos na nossa casa, por exemplo, o cloroplasto é naquela forma assim ovalada, né, que é assim, né, que aparece muito assim nos livros de biologia. Isso aqui, o cloroplasto, ele está nessa forma, só que nas algas ele tem essa forma aqui de fita alongada, ó, tá lá. É por isso que ela é muito usada para realizar experimentos de fotossíntese, tá? Tá lá. E aqui são as bactérias. Olha só, isso aqui. Aí colocaram bactérias nesse experimento, ó, junto com as algas, ó, e submetida a faixas de comprimento, a diferentes faixas de comprimento de onda. Tá aqui, ó, pronto, ó, tá mostrando aqui, ó. Tá lá, ó, pronto, ó. Aqui estão as bactérias, tá lá. Ó, o experimento aqui, ó. Viu? O aquário foi então iluminado por um feixe de luz branca, né? Que passava por um prisma antes de chegar na célula. Ou seja, quando ele diz que passa por um prisma, pessoal, olha que interessante, né? Já é conhecimento de física.
tem que lembrar que para que serve o prisma, né? O prisma, ele é né, um objeto em que ele decompõe a luz solar. Então, isso é muito estudado em física, né? Para mostrar que o prisma, ele é usado, você joga a luz ali no prisma e o prisma ele decompõe a luz solar em cores do arco-íris, tá? Então, aí, ó, antes de chegar na célula de espirogira, a luz branca, ao passar pelo prisma, decompõe-se nas cores básicas, como eu havia falado, de modo que cada região da célula foi iluminada por uma cor diferente, como mostra a figura acima. Tá legal isso aqui, né? Olha que questão de alta qualidade aqui, né? Se o professor ele inicia a aula com essa questão, antes de ele desenvolver a fotossíntese, pronto, o aluno já vai entender quando chegar na fase de desenvolver a teoria, né? Tá lá. Aí ele fala, explique por que as bactérias se acumulam nas áreas indicadas na figura. Ó, você pode ver que nesse experimento as bactérias se alojaram, ó, tiveram mais acúmulo de bactéria na cor azul, na cor verde nenhuma, ó, quase nenhuma aqui, ó, pouquinho. Na cor amarela, ó, também, ó, mesma coisa. E no vermelho, olha como é que você tem acúmulo de bactérias. Então, nessa questão aqui, né, as bactérias se acumularam na cor azul e na cor vermelho, para mostrar que nas cores azul e vermelho é onde ocorre maior intensidade de fotossíntese. Por quê? Porque as bactérias eles vão procurar o local onde tem mais oxigênio para as bactérias respirarem, né? Porque se tiver, ó, por que não tem nenhuma bactéria aqui, né? Se teve aqui, ó, eu não sei se algumas morreram, eu não sei. Eu só sei que na cor verde e na cor amarelo não teve nenhuma intensidade de fotossíntese, nenhum oxigênio, então não faz sentido a bactéria ir para um lugar que não tenha oxigênio, né? Muito legal mesmo a gente fazer essa interpretação. Aí ele fala, se a espirogira fosse iluminada diretamente por um feixe de luz branca, o que aconteceria com a distribuição das bactérias, né? Então, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, se acontecer, né, a bactéria, né? Vamos supor, se a alga estiver exposta à luz branca, né? A intensidade da fotossíntese ia ser de uma forma homogênea, né? Ia se distribuir por igual ao longo da alga, porque se você colocasse luz branca aqui, a luz branca, você colocou a luz branca, o azul e o vermelho vai aparecer aqui e aqui, né? Porque foi toda a luz branca, né? Como a luz branca tem azul e vermelho, o azul e vermelho vai se distribuir por toda a alga aqui. Então, é óbvio de se pensar que as bactérias vão se distribuir de forma homogênea, porque o oxigênio vai estar ao longo de toda a alga, tá bom? Pronto, olha só que legal, hein? Que bacana. Então, para finalizar, então vamos ver aqui o resultado, né? Tá aqui, ó. Pronto. Transparente, controle. Claro que a planta tem que desenvolver, né? Porque, ó, ela tá num papel celofane transparente, né? A luz vai se distribuir por igual, tá bom? Agora, olha o que acontece na luz verde. Lembrando que no exercício, na cor verde, a intensidade da fotossíntese é muito menor, né? Quase sem oxigênio. Olha o que aconteceu, ó. Aí, cadê a planta? Ó, a planta se desenvolveu um pouquinho, ó. Aí, ó. Olha o que aconteceu com a planta, ó. Ela nem se desenvolveu, muito pouco, porque ela não conseguiu fazer fotossíntese por causa que lá dentro, quando a luz bate aqui, lá dentro fica tudo verde, né, ó. Pronto. Ó, e nessa azul, o que vai acontecer? Vamos ver, ó. Na cor azul, ó. Ó que bacana, ó só, a planta se desenvolveu, ó. Pronto. Aqui a planta se desenvolveu, ó, que bacana aqui, ó. Pronto. E aqui, ó, na cor laranja, alaranjado, se botasse um amarelo, olha só. E olha só a planta que aconteceu, ó. Desenvolveu quase nada, ó. Ó o que aconteceu com ela, morreu, né? Aqui tá morta. Ela nem produziu oxigênio, né? Ela não produziu oxigênio, né? Porque, né? Para ela mesma, né? Ela não respirou e morreu, né? E no vermelho, olha aqui no vermelho, vamos ver, ó. Olha só aqui, ó. Teve até mais outra aqui, ó. Que essa que ficou, ó. Ainda desenvolveu mais uma aqui, ó. Mais uma planta aqui, ó. Ó como é que ficou essa aqui, ó, no vermelho, ó. Mesma aqui, ó. Essa aqui ficou até, assim, ela ficou com pouco comprimento, mas as folhas ficaram bem desenvolvidas, largas, né?
para mostrar que na fotossíntese acontece o desenvolvimento, a gente se preocupa mais com o desenvolvimento lateral da planta, né? Tá? Porque se você colocasse uma planta para germinar no escuro, vamos dizer assim, aliás, para desenvolver no escuro, ela já está pronta a planta, mas se você coloca ela no escuro, ela só vai crescer longitudinalmente, né? Agora, quando você bota sob luz, ela vai crescer tanto longitudinal quanto transversal, ó, ou lateral, tá? Então, no vermelho, ela foi bem mais lateral aqui, ó. A folha ficou mais larga do que aqui no azul, ó. Pronto, aqui, ó. Aqui também ficou, né? Ó, aqui também ficou. Só que ela foi mais comprida, né? Ó, alongou mais aqui no azul, né? Tá? Então tá aí. Pessoal, ó, tá aqui, ó, o experimento foi bem feito, né? Deu certo, né? Porque é isso que acontece, né? Isso aí é que acontece segundo as leis da natureza mesmo da fotossíntese, tá? Então tá aí. Então, pronto, pessoal, ó, então foi mais aí, né, uma dica que foi dada sobre, né, fotossíntese, né? Então eu espero que essa dica, né, sirva para ser iniciada a fotossíntese na aula de biologia, para que a sua aula seja de qualidade, ok? Então valeu aí, ó, um abraço aí, valeu.